Culto, um quarto de hora, 15 minutos de palavra, 15 minutos de oração, 15 minutos de louvor, 15 minutos de ações de graças, um quarto da palavra. Glória a Deus, estamos começando mais um quarto de hora da palavra, 15 minutinhos da palavra no uma hora de oração. 15 minutos de palavra, 15 minutos de clamor, 15 minutos de louvor e adoração e 15 minutos de ações de graça, onde eu fico com você nos 15 minutos da palavra e depois os 3/4 é você que desenvolve no seu relacionamento com Deus. Estamos falando sobre a importância e a necessidade da oração e ontem, na devocional de ontem, eu estive falando sobre os grandes homens de Deus que entraram para a história, foram homens e mulheres que se destacaram com uma vida de oração. O que eles tinham em comum era que eram homens que oravam. Assim nós vemos na vida de Elias, na vida de Moisés, na vida de Abraão, assim nós vemos na vida dos apóstolos do Cordeiro, até o próprio apóstolo Paulo, que não tinha vergonha de pedir oração para as igrejas, e ele orava por todas as igrejas, mas também era humilde o suficiente para dizer: orai por mim, orai para que me seja dada ao abrir da minha boca. Agora, a afirmação da oração de Elias, ela pode ser condensada em uns poucos parágrafos curtos, mas sem dúvida Elias era um homem de oração. Sem dúvida, Elias tinha uma prática diária de oração. Não sabemos quantas horas ele passava em comunhão com Deus, em relacionamento com Deus. Aliás, sempre que Deus quer um momento a sós com alguém, ele conduz essa pessoa para o deserto. Será que não é esse o momento, o motivo que ele vos permitiu, esse deserto que você está passando? Sem dúvida, Elias em Sarepta, Elias no ribeiro de Querite, tinha momentos e mais momentos, horas e horas de comunhão, de relacionamento, orando. Elias é reconhecido um grande profeta de Deus que de fato orou, passou muitas e muitas horas de luta incandescente, relacionamentos altivos com Deus, antes que pudesse ter a ousadia de chegar para Acabe e dizer: não vai chover senão segundo a minha palavra. Para ele ter essa ousadia, essa autoridade, é porque ele alimentou isso em oração. Ele estava já numa prática de oração e ficou indignado que a nação estava se desviando e buscando postes ídolos e cultuando a Baal, onde já se viu um negócio desse. Para que ele pudesse chegar diante de Acabe e dizer: chegou o tempo, aparelha o teu carro, corre depressa para que a chuva não te apanhe. Era porque ele tinha uma prática e uma vida de oração. Para que pudesse cair fogo dos céus e consumir o altar e o holocausto, queimar ali toda a água até que estava ao redor, ao rego ao redor, com certeza esse homem tinha comunhão com Deus em oração, tinha uma prática, uma vida de oração. A síntese verbal da oração ou das orações de Paulo, registradas na palavra, são curtas, mas olha o que ele declara em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10, Paulo vai apresentar aqui a sua vida de oração. Orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Então ele orava dia e noite, noite e dia, continuamente, tinha essa prática, essa comunhão, esse relacionamento com Deus. Precisamos orar de verdade. Isso tem o custo de despender muita atenção e muito tempo para os quais carne e sangue têm pouca inclinação. Poucas pessoas têm fibra suficiente para absorver o custo muito alto quando um trabalho superficial resolve. Na verdade, nós observamos que poucos são os líderes, os ministros que têm essa vida prática de oração. Devocionais apressadas vão gerar uma fé fraca, convicções débeis e uma piedade questionável. Ser pequeno com Deus é ser pequeno para Deus. Leva um bom tempo para que o fluir de Deus atinja o espírito. Esse é o preço que Deus cobra: comunhão, relacionamento, tempo de qualidade. Tomar atalhos na oração torna todo o caráter religioso sucinto, limitado, mesquinho e desleixado.
É preciso passar tempo nos lugares secretos para obter a revelação plena de Deus. Pouco tempo e pressa desfiguram comunhão, relacionamento e intimidade com Deus. A nossa capacidade de ficar com Deus dentro de um aposento recluso vai medir a nossa capacidade de ficar com Deus fora desse refúgio. Orar é a maior coisa que nós podemos fazer. É a melhor coisa que podemos desenvolver no nosso ministério. E para orar, é preciso calma, é preciso tempo, é preciso disciplina, é preciso esforço deliberado. Precisamos redescobrir o valor da oração e entrar novamente na prática da oração. Um púlpito de oração vai gerar uma congregação de oração, vai gerar uma congregação que ora. O povo vai ser reflexo do que os seus líderes são. Hoje, o chamado à oração é para todo santo, é o chamado mais notório e mais premente de todos. A santidade ela é produzida, refinada e aperfeiçoada pela oração. Somente líderes que oram podem ter seguidores que oram. Um púlpito que ora gerará uma plateia que ora. Somente realmente oração na prática é que gera oradores, é que gera homens e mulheres de intercessão. Então precisamos levantar homens e mulheres que oram, homens e mulheres que sejam consumidos pelo desejo ardente de uma vida de oração tão radical e agressiva a ponto de operar revoluções espirituais que vão dar forma a eras na vida dos cristãos e da igreja. Pessoas que consigam inflamar a igreja de Deus para um compromisso de oração. Só que a oração ela não permanece sozinha, mas a fé está indissoluvelmente unida à oração. Então é uma oração, mas oração com fé. A fé dá à oração cor, tom, molda o seu caráter e assegura os seus resultados. A confiança é a fé transformada em valor absoluto, ratificada e consumada. A confiança é uma crença firme, é a fé florescida. Confiar é um ato consciente, é um fato do qual nós temos ciência. A confiança possibilita você enxergar Deus fazendo as coisas aqui e agora. Faz você ver o invisível e faz você enxergar o eterno. Jesus Cristo ensinou claramente que a fé é a condição pela qual a oração pode ser respondida. Sem fé é impossível agradarmos a Deus. Quando nosso Senhor amaldiçoou a figueira, os discípulos ficaram muito surpresos de que a árvore tivesse realmente secado. E suas expressões indicaram a incredulidade deles. Vamos lá para Marcos capítulo 11, Evangelho segundo Marcos capítulo 11, versículo 22. E Jesus respondendo lhe disse: tendes fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Quando Jesus fala isso? Logo depois da figueira ter secado. Volta lá no verso 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. Seus discípulos ouviram isso e vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam, compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Sendo já tarde, saiu para fora da cidade, e eles, passando pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes.
E Pedro, lembrando-se, disse: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. Então a gente observa aqui que, na verdade, quando Jesus declarou, eles não criam, né? Quando Jesus declarou, Jesus falou com a figueira, mas tudo bem. Não, agora Jesus aproveita a situação para dar uma tremenda lição. Tenham fé em Deus, porque tudo quanto pedirem com fé. A confiança, ela não cresce em nenhum lugar tão pronta e ricamente quanto no lugar secreto da oração. Faz um quarto de guerra, consagra um espaço, um cantinho na tua casa para ser o seu lugar secreto. O desdobramento e o desenvolvimento da confiança vem quando se mantém a regularidade e a disciplina da oração num lugar secreto. Ter fé em Deus, confiar no Senhor, forma o alicerce e o tema central da oração. Confiar na pessoa de Deus e, consequentemente, se você confia na pessoa de Deus, você vai confiar em Deus. Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 1, Jesus começa o texto dizendo: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. A confiança, do ponto de vista de um fato histórico ou de um mero registro, é algo muito passivo, mas confiar em uma pessoa vitaliza a sua qualidade, frutifica, torna participante em amor. A confiança que se manifesta na oração está centrada na pessoa de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. A confiança, ela vai além. A confiança que o Senhor nos ensinou como condição da oração eficaz, ela não provém da mente, do intelecto, mas ela provém do coração. É a confiança que não duvida em seu coração a despeito das circunstâncias, mas declara como Jó: eu sei que meu Redentor vive e eu estou bem certo que nos últimos dias ele se levantará. A fé, ela é desenvolvida à medida que você coloca a palavra de Deus em prática, à medida em que você coloca a palavra de Deus em exercício, quando ela é exercitada. Por isso que Paulo nos diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Ouvir aqui é no sentido de dar a atenção e colocar em prática, dar a atenção e obedecer a uma instrução. Essa não é uma condição fácil. Essa condição, ela é alcançada somente depois de muitos fracassos, somente depois de perseverança em oração, somente por esperas e paciência e muitas provações da fé. O nosso Senhor estabelece a confiança como fundamento da oração. O alicerce da oração é a confiança. Crie, por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos. Você paga um preço alto pela incredulidade. Os discípulos não puderam expulsar o demônio de um garoto por falta de fé. Eles haviam sido relapsos em cultivar a fé pela oração e, por consequência, não tiveram autoridade. A confiança deles falhou completamente porque não confiaram em Deus, nem em Cristo, e nem na autenticidade da missão de Cristo, e muito menos na autoridade que Cristo tinha delegado a eles para expulsar demônios. Assim tem sido muitas vezes na vida de muitos. Uma crise na igreja de Deus hoje em dia é a incredulidade, a falta de fé. E quando nós observamos, a falha provém da falta de confiança ou da fraqueza de fé. E esta, por sua vez, a falta de oração. A fé que não é nutrida e fortalecida pela oração, ela fracassa. A negligência do tempo investido a sós em oração é a razão da maior parte dos fracassos espirituais na igreja de hoje. Negligenciar o secreto com Deus vai fracassar no decorrer do ministério. Estar com os joelhos em comunhão particular com Deus é a única garantia que nós temos de que teremos o Senhor conosco, tanto nas nossas lutas pessoais quanto nos nossos esforços para converter os pecadores.
Jesus sempre valorizou a fé. Jesus sempre reconheceu a confiança na vida de alguém. Quando a triste notícia da morte da filha de Jairo chegou, Jesus cortou a incredulidade com uma declaração: não temas, Jairo, crê somente. Para a mulher do fluxo de sangue que permaneceu em temor e tremor diante dele, ele declarou: filha, tua fé te curou. Vá em paz e fique livre desse teu sofrimento. Aos 2 homens cegos que o acompanhavam, forçando o caminho para dentro da sua casa, Jesus disse: que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. E a fé deles foi restaurada. Quando colocaram o paralítico pelo telhado abaixo, onde Jesus estava ensinando, o texto registra que Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: tenha bom ânimo, levanta, os teus pecados te são perdoados. E foi assim com o pobre leproso que clamou por alívio, a mulher cananeia que veio até Jesus apresentando o caso da sua filha que estava terrivelmente endemoniada. Jesus sempre destacou a fé e a confiança para que o milagre se consumasse. Então, crie, por isso falei. Desenvolve e aplica sua confiança no Deus que não muda. Pode passar os céus e a terra, mas a sua palavra não passará. Deus de amor e graça, que a nossa confiança esteja em Ti, que a nossa fé seja desenvolvida a cada dia que ouvirmos a Tua palavra. Renova as forças, renova os Teus filhos, abençoa. Pai, que possamos perseverar em fé e confiança, que possamos depositar a nossa confiança no Senhor, que não muda e atende o clamor do Teu povo e honra a fé de cada um. No precioso nome de Jesus. Faça seus 15 minutos de clamor agora. Depois, adore o Senhor com 2 canções e termine essa hora de oração em ações de graças. Até a próxima, no nome de Jesus. Culto 1/4 de hora.